Bem, então, antes da gente começar a análise do texto, a gente vai ver alguma ilustração. É comum na sociedade que quando alguém sabe desempenhar muito bem uma tarefa, algum ofício, e faz muito bem e realiza isso de forma muito bem, que as pessoas que estão ao redor comecem a imitar ou comecem a pedir para que essa pessoa ensine a como fazer bem. Né? Um bom mecânico, um excelente ferreiro, um ótimo marceneiro, sempre serão acompanhados de aprendizes. Então, quando alguém faz muito bem alguma coisa, é muito comum que ao redor dessa pessoa estejam algumas pessoas observando como fazer, observando o que deve fazer e o que não deve fazer. E a gente vê nesse texto exatamente isso acontecendo. Jesus está ali e ele é o nosso exemplo de como ser alguém que ora. Só para a gente começar, alguns textos nos mostram como Jesus, o Cristo, nos ensina a orar, porque ele é o nosso exemplo de como devemos orar. Lá em Lucas 6:12 fala: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mateus 14:23 fala: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em Marcos 6:46 fala: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, nesses poucos exemplos, existem vários outros. Se tu pesquisar na internet, vai aparecer mais de 20 exemplos de Jesus, ou ele indo orar, ou ele fazendo algumas orações. Tem um capítulo inteiro de João que é uma oração de Jesus. E a gente vê, e a gente pode observar então que Jesus, na sua agenda, a oração ocupava um tempo e um tempo muito importante. Então, nada mais adequado de que esse mestre nos ensine a orar. E esse mestre é o próprio Filho de Deus, Jesus, nos ensinando a orar. Então a gente vai ver por partes cada uma dessas sentenças, cada uma dessas petições que a oração dominical ou o Pai Nosso nos ensina. A primeira parte, ela é composta de 3 petições. E a primeira, na verdade, é uma frase, uma sentença, e depois acompanha 3 petições. A primeira parte que Jesus nos ensina a orar é focando na glória de Deus. Primeira parte, então, dessa oração nos ensina a focar na glória de Deus. Contrário ao que a gente é acostumado, geralmente a gente vai orar, a gente já começa o quê? Fazendo pedidos. Né? Pai, me cura, Pai, me restaura, Pai, me traga pão de cada dia. Mas Jesus nos ensina que nas nossas orações, a primeira parte que a gente faz é focar na glória de Deus. Por isso que ele começa: Pai nosso que estás nos céus. Essa primeira sentença nos mostra que a nossa oração, ela é direcionada a alguém. Então a primeira coisa que ele faz é identificar a quem nós oramos. E a quem nós oramos é nada mais nada menos que Deus Pai. E nós chamamos de Pai porque nós fomos comprados e remidos pelo sangue de Cristo. E uma vez que nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos adotados por Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Então essa primeira parte já mostra uma verdade muito bonita para nós. Que nós somos filhos de Deus. E quando a gente ora a esse Pai maravilhoso que está pronto a ouvir as nossas orações. E nós podemos então clamar: Abba, Pai. E nós vemos também que ele fala Pai Nosso. Ou seja, não é só meu Pai. Ele não é só teu Pai. Ou seja, não faça orações egoístas, ou orações que é centrada no seu próprio umbigo. A oração é Pai Nosso. Ou seja, você está orando com um corpo. Porque agora, quando você é filho de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Então, quando nós estamos aqui juntos, reunidos, nós somos
um coletivo, nós estamos em comunhão. E essa comunhão nos mostra que nós temos um só Pai, e esse Pai é Pai nosso. E esse Pai que é nosso, Ele é pessoal. Então Ele está presente aqui, está ouvindo o nosso culto, ouvindo as nossas orações, Ele está presente no meio de nós. E Ele fala então que estás nos céus. Esse Deus então que está presente, que é pessoal, nós também não podemos estar na presença dEle de forma irreverente. E por que não podemos entrar na presença dEle de forma irreverente? Porque Ele está nos céus, ou seja, não que Ele seja limitado pelos céus, porque a palavra de Deus fala que nem os céus podem conter a sua glória, mas que Ele está separado, ou seja, Ele é santo, 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 somente Ele é santo, e Ele está acima de nós, Ele está além de nós, Ele está governando, Ele é soberano sobre tudo e todos. O governo dEle está com poder e glória. Então já essa primeira sentença nos mostra essa verdade de que Deus é nosso Pai, e que Ele é pessoal, mas também Ele é transcendente, ou seja, Ele está além de nós, Ele é muito maior que nós, Ele é um Deus eterno, Ele é majestoso. Então a nossa oração tem que começar já direcionada àquele que pode ouvir de fato as nossas orações, que é Deus Pai. Então nós seguimos, e a segunda sentença ela já começa como uma petição. E veja bem, essa primeira petição, ou seja, o primeiro pedido que Jesus nos mostra nessa oração, não é algo para nós. Ele fala: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido que Jesus mostra que nós façamos. E essa primeira petição nos mostra que nossas orações precisam começar focadas em Deus e não em nós. Santificado demonstra a nossa consciência de que somente Deus é santo. Santo, santo. Ele é santíssimo. E somente Ele é merecedor de ser exaltado acima de todos, eternamente separado. Somente Ele é digno de toda honra e glória. Quando nós clamamos santificado seja o teu nome, nós estamos falando para Deus. Deus, que através das nossas vidas, que o Senhor seja santificado. Porque se você olhar para o mandamento que fala que a gente não pode tomar o nome de Deus em vão, não é somente falar, meu Deus, para tudo. Tomar o nome de Deus em vão é você falar que você é crente e você viver de forma que não condiz com isso. Porque você, quando diz eu sou crente, você fala que você é filho de Deus, e você se torna um mensageiro de Deus para esse mundo. Se você fala que é um mensageiro de Deus e não vive de acordo com essa mensagem, você está tomando o nome de Deus em vão. Então esse pedido é: Deus, me use, para que através da minha vida o teu nome seja santificado e não desonrado. Mas que também essa oração, essa petição, ela fala assim: Deus, santifica o teu nome. Não engrandeça a mim, não engrandeça aos outros, mas que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. Ele é o santo juiz, o santo salvador. Toda criatura deve santificar, exaltar o seu nome, fazer ele conhecido por todos. Lá em 1 Pedro 3,15 fala: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, antes de qualquer coisa, que o nosso coração santifique a Cristo, acima de todas as coisas. Que o nome de Deus seja santificado. Essa é a primeira petição, é o primeiro pedido que Deus nos mostra que nós devemos fazer quando a gente ora. A segunda petição que Ele faz: venha o teu reino. Não o meu reino, não a minha justiça, mas o teu reino. Ou seja, é para que Deus estabeleça o seu reino em nós.
Que Deus governe nosso coração com seu Santo Espírito. Não que eu governe. Nessa petição você está falando para Deus. Deus, toma as rédeas da minha vida. Governa a minha vida. Guia a minha vida. Eu não quero ter controle sobre o que eu faço. Eu quero que o Senhor esteja acima de todas as coisas. Que o teu reino seja sobre mim. O Sermão do Monte, ele é o sermão sobre a lei do reino de Deus. Deus estava estabelecendo e está estabelecendo o seu reinado. E nós estamos clamando nessa oração: venha o teu reino. Tanto nas nossas vidas, no meio de nós, como também aqui nós estamos falando: Senhor, eu não vejo a hora de que o seu reino seja estabelecido em todo o mundo. De que o Senhor Jesus volte e nos leve para a nova Jerusalém. É uma oração tanto para nós hoje, como também para que Jesus volte de uma vez. Para que o reino seja estabelecido de uma vez. Para que todo sofrimento, toda dor, todo choro seja apagado. E o reino de Deus esteja sobre nós. Então essa segunda petição, ela nos mostra que Jesus tem que ser rei sobre as nossas vidas. Que seu reino cresça enquanto o reinado de Satanás seja destruído. Venha o teu reino, não o nosso, nenhum outro. O reino de Deus. Terceira sentença, e essa petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dessa vez ele destruiu totalmente o nosso egoísmo e orgulho. Essa oração então que Jesus nos mostra fala: você tem que abandonar a tua vontade para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Seja feita a tua vontade. E como nós falamos que Jesus é o exemplo, veja bem, em Lucas 22:42, Jesus orando: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não está falando uma coisa que ele não fez. Jesus está falando: você tem que fazer assim, porque esse é o jeito certo. A tua vontade não deve prevalecer. A vontade do Senhor é que deve prevalecer. Seja feita a tua vontade. Estabelecemos então aqui o fim do nosso egoísmo. Pedimos a Deus que a vontade dele seja feita, não a nossa. Que a vontade de Deus destrua nossos desejos carnais e coloque em nosso coração um desejo profundo por realizar a vontade dele. Só essa frase, seja feita a tua vontade, implica em nós abandonarmos completamente os nossos desejos carnais, para que a vontade de Deus esteja sendo estabelecida em nosso coração, em nossas vidas. E aqui ele termina a primeira parte, ou seja, ore focando na glória de Deus. Primeiramente, na sua oração, quando você se ajoelha em casa, geralmente, nós demoramos, em média, quando a gente está com mais tempo, a gente demora 15, 20 minutos de oração. Algumas pessoas passam disso, algumas pessoas é um pouco menos. E aqui ele está mostrando para nós que caso a gente não tenha assunto, digamos assim, para orar, ou a gente esqueça, ele está dando uma fórmula para nós. Não sabe como orar, não consegue orar? Olha o Pai Nosso. Comece, Pai Nosso. Comece exaltando a esse Deus. Comece falando: Senhor, obrigado por permitir que eu seja teu filho. E eu sei através disso que eu faço parte de um corpo. Daí você vai para a segunda parte: santificado seja o teu nome. Pai, me perdoa pelas vezes que eu não santifico o teu nome. E assim você vai indo, e você vai ver que 15 minutos se torna pouco. Como nós devemos orar? Jesus começa então ensinando que a primeira coisa é: foque na glória de Deus. Foque em glorificar Ele através da tua vida. A segunda parte é a seguinte: orar
demonstrando a nossa completa dependência. Agora ele vai começar a mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. Porque ele fala: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Completamente dependente. Completamente dependente. Essa quarta petição, então, nos mostra nossa completa dependência de Deus e nosso reconhecimento que nós necessitamos dele para suprir as nossas necessidades. Um exemplo é, imagine alguém que planta qualquer coisa, milho, feijão, ele planta, mas ele sabe que ele depende do quê? De chuva e de sol. E isso está fora do controle dele. Ele é completamente dependente de algo que ele não tem controle. Aqui nós estamos falando para Deus: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque se hoje eu tive pão para comer, não foi pelas minhas forças, foi porque o Senhor me concedeu esse privilégio. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Somente Deus é a fonte de todo bem. Levamos a Ele as nossas petições e preocupações, ao mesmo tempo que ensinamos nosso coração a não ser avarento, porque Ele fala: dá-nos hoje. Ou seja, Senhor, por que eu preciso hoje? Me abençoe. E Ele está mostrando aqui também que a gente tem uma confiança plena em Deus e que amanhã Ele vai prover também. Porque Deus fala isso: se preocupe com o hoje. O amanhã cabe a Deus. Ele mostra para o nosso coração que a gente não pode ser avarento, e a avareza é quando você já tem alguma coisa e você quer mais. Você já tem o necessário para a tua vida hoje, mas você quer mais. Isso é avareza. E ele fala então aqui: dá-nos hoje, mostrando o quanto que a gente não pode ser avarento. Apenas o suficiente para hoje. Assim demonstrando nossa confiança em Deus e em sua providência. No Salmo 145, 15, fala assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás o alimento. Ao seu tempo, não no nosso tempo, no tempo de Deus. E Ele vai dar, quando a gente espera em Deus. Então essa oração, essa segunda parte já mostra para nós o quanto que nós dependemos de Deus nas coisas que nos são necessárias para sobreviver. Comida, água, ar, tudo isso é dado por Deus a nós. Comece de manhã já agradecendo: Senhor, obrigado, porque eu tive ar para respirar, porque eu pude levantar da minha cama, porque eu pude abrir os olhos. Isso tudo, se você não perceber, então você já perdeu a graça da vida. Mas quando você percebe que tudo isso é já um milagre que Deus realiza na tua vida, tu já tem motivo para ficar mais de 15 minutos, 30 minutos orando a Ele. A segunda petição, ou a quinta petição, fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então essa quinta petição é o reconhecimento que somos devedores para com Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. É o reconhecimento de que nós somos pecadores. Reconhecimento de que nós temos uma dívida com Deus. O reconhecimento de que existe alguma coisa no nosso coração que nos afasta dele e que mesmo assim Ele se aproxima de nós, e Ele se aproximar de nós é porque Ele pagou um alto preço. Então nós temos uma dívida com Ele. E assim como Deus perdoa as nossas dívidas, assim nós também temos que perdoar as dívidas dos outros. Ou seja, como Deus perdoou
um miserável pecador como eu. Quanto mais a gente recebeu o amor de Deus, mais a gente ama ao próximo. Você pode perceber, isso é regra nas igrejas. Alguém que nasceu na igreja, que foi criado dentro da igreja, não tem uma noção tão forte do amor de Deus como alguém que veio de fora. Porque a palavra de Deus fala que quanto mais Deus ama, mais a gente reconhece a grandeza dele. Quanto mais Deus perdoou o nosso pecado, mais superabunda a graça em nós. Porque nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores. Nós não merecíamos o amor de Deus. A gente sabe da condição que a gente estava antes. E como Ele resgatou a gente. A gente estava no fundo do lamaçal. Quem nasceu dentro da igreja também está no fundo do lamaçal. Só que geralmente não tem tanta noção porque já nasceu cantando, exaltando e louvando a Deus. Isso é uma graça maravilhosa também. Mas aqui ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas. Então nós devemos levar os nossos pecados a quem pode perdoar os nossos pecados. E o único que pode perdoar pecados é Deus. É somente esse Pai amoroso que pode perdoar os nossos pecados. E por que somente Ele? Porque o nosso pecado, primeiramente, é cometido a Deus. O nosso pecado, ele é cometido a um Deus que é eterno. Então, a condenação que nós merecemos do pecado que nós cometemos é uma condenação eterna. E somente Ele pode apagar essa condenação. Nós reconhecemos isso nessa parte. Nossas dívidas ao único que pode nos perdoar, ao Pai. As nossas dívidas com Deus não são perdoadas por mérito nosso, mas sim por causa da sua graça. Então não tem nada que a gente possa fazer. Aqui ele não está falando, Pai, é por causa disso então que eu fui perdoado, então é por causa disso que eu vou perdoar os outros. Não é isso que ele está falando. Pai, assim como o Senhor me perdoou, que foi de graça, eu jogava lama no Senhor, eu falava maldições contra o Senhor, a minha vida maldizia ao Senhor, e o Senhor me resgatou mesmo assim. Então, mesmo assim, que eu ame o meu próximo, aquele que mais cutuca a minha carne, aquele que mais me afronta, aquele que mais joga lama em mim, que eu consiga perdoar, assim como o Senhor me perdoou. Então, a gente pede aqui, e ela é uma petição que ela também exige algo de nós. Porque se você perceber, ele fala, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Se for analisar, um pouco depois da oração, no versículo 14, ele fala assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele condiz com aquilo que 1 João fala, que aquele que diz amar a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Porque o amor de Deus em nós faz com que nós amemos ao próximo. O perdão de Deus a nós faz com que nós perdoemos ao próximo. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, as nossas dívidas. Reconhecemos a nossa condição de pecadores e reconhecemos também que a graça maravilhosa de Deus nos perdoa. Isso deve ser demonstrado com um coração pronto a perdoar e a amar. Em Efésios 4:32 fala assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ah, mas aquela pessoa fez algo imperdoável para mim. Você tem que perdoar. Não existe algo imperdoável. Se você falar que existe algo imperdoável, então Deus não tem que perdoar você. Porque o que você fez com Deus e contra Deus merece uma condenação eterna. E se Ele perdoa você de uma condenação eterna,
Não existe nada que você não possa perdoar. E se você não tem perdoado, comece a observar as tuas ações. Porque se você diz que Deus te perdoou, você é aquele que está primeiramente pronto a perdoar o próximo. Não importa a ofensa que foi cometida, você vai agir com perdão, com bondade e sendo compassivo. A última petição da oração, então, é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa última petição, aqui nós devemos entender que, embora estejamos neste mundo, embora tenhamos inimigos fortes contra nós, Deus nos concederá o livramento das tentações. Então não importa o tamanho do pecado, o tamanho da tentação, não importa. Deus, Ele está pronto para nos livrar. E aonde fala isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 10, 13 fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Essa oração, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é isso. Senhor, eu reconheço que o mundo, a carne e Satanás estão prontos a me devorar. E que são inimigos fortes, que às vezes eu não consigo vencer. Mas eu sei que o Senhor é maior do que isso, que o teu poder é muito além do que isso. Então concede a mim, livra-me das tentações, me concede um escape, que eu esteja pronto, que eu esteja com o coração sensível a ver esse escape e fugir da tentação. Temos o dever de levar a Deus em nossas orações as nossas fraquezas. É difícil a gente assumir algumas coisas. Ainda mais para os homens, é mais difícil ainda assumir uma fraqueza. Mas Deus fala: venha até mim e confesse as tuas fraquezas. Qualquer área, qualquer situação, Ele está pronto para nos livrar. Não tenha vergonha do Deus Pai poderoso e amoroso que está sobre nós e nos abraçando. Chegue até Ele na sua presença, porque uma vez a gente falou no culto, nós temos livre acesso a esse Deus. Então não tenha vergonha de ir até Ele. Vá como você está, sujo, cheio de barro, Ele vai te limpar e te purificar. Por isso Ele diz: confesse as tuas fraquezas. Ciente de nossa dependência de Jesus, para que escapemos das tentações. Que Deus também nos livre do mal, de todo o sofrimento que possa nos afetar e nos afastar de sua presença. Aqui então a gente está falando para Deus: Deus, além das tentações, tem sofrimentos e dores, tem problemas que eu passo, que às vezes me limitam a visão e eu não consigo enxergar a tua poderosa mão. Livra-me desses males, livra-me desses sofrimentos, livra-me, para que eu possa te louvar e ainda continuar na sua presença. Então aqui nós terminamos essa parte das petições e vamos para a parte final, que ele fala assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim como a gente começa a oração glorificando e exaltando ao nosso Deus, aqui Jesus nos ensina a terminar da mesma forma, glorificando e exaltando ao nosso Deus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a conclusão da oração que Jesus nos ensina termina com um louvor a Deus, assim como ele começa, exaltando o único Deus verdadeiro. Este encerramento então nos ensina a atribuir a Deus toda a soberania, poder e glória. Tudo o que pedimos e recebemos vem dele e ele merece toda a honra. Então, tudo o que nós oramos até agora, através da oração que Jesus tem nos ensinado, vem dele
e Ele merece toda a honra e toda a glória. Nada vem de nós, nem a nossa fé. A palavra de Deus fala que a fé é dom de Deus, ou seja, glorifique a Deus até mesmo se você tem fé, porque se você tem fé é porque Deus te deu um presente. Glorifique a Ele por isso. Ele merece ser exaltado e glorificado. Somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Em Apocalipse 5:13 fala: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Para sempre. Não tem outro, para sempre, eternamente, o Senhor seja glorificado. Teu é o reino, teu é o poder e a glória para a eternidade. Então, essa oração do Pai Nosso, ela fala sobre tudo isso. E se você conseguir observar cada detalhe, cada palavra que está ali, Deus está nos ensinando através de Jesus a como nós falarmos com Ele. Porque se Ele fala que nós temos livre acesso e que nós devemos orar, Ele também nos ensina a como orar. Porque Ele é um Deus pessoal que nos ama e que nos ensina. Então Ele não vai cobrar de nós algo que Ele já não tenha ensinado. Porque Ele é tão amoroso que Ele não mostra só a chegada, mas Ele mostra também como caminhar. E Ele está mostrando para nós que nós devemos orar. Jesus orou, e nós vimos, Ele fazia isso constantemente, e não era pouco. Deus falou aqui que Ele passava a noite, o dia inteiro orando, e às vezes Ele terminava o dia, Ele afastava as multidões, ia para o monte orar, porque lá Ele se encontrava com Deus Pai, e orava a Deus, mostrando que dependia completamente de Deus. Então, para nós concluirmos, irmãos, Jesus é o nosso exemplo de oração. Ele nos ensina a orar. E essa é a oração que Jesus nos ensinou. Devemos lembrar disso quando formos orar. Em nossas orações, esses pontos precisam estar presentes. O louvor a Deus, a adoração a Deus, a nossa submissão à sua vontade e a nossa completa dependência dEle. Tudo isso tem que conter na nossa oração. Irmão, se a gente ora pensando muito em nós, é um problema muito grave, porque Deus escuta as nossas orações. Você quer que Deus abençoe somente a você? Não tem no teu coração um desejo que Deus abençoe ao próximo também? E é por isso que Jesus começa, Pai Nosso. É por isso que Ele fala, perdoa-nos. É por isso que Ele fala, livra-nos. Porque a oração não é só para você, você tem que orar pelo próximo. Então 15 minutos, irmãos, é muito pouco para orar. É muito pouco. Talvez tu gaste 15 minutos só na primeira. Pai Nosso, se derrame. Fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me conquistou. Eu estava longe, eu não era teu filho e agora sou adotado. E posso te chamar de pai. E olhe bem, quem é você para tomar e chamar esse Deus de pai, se você não foi comprado pelo sangue de Jesus? Porque se você não foi comprado pelo sangue de Jesus, você não é filho de Deus. E você não pode chamar Ele de pai. Se você começa chamando de pai, é porque você entende que o teu coração já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor eternamente vai ser para esse Deus. Cristo nos deu esta oração para nos ensinar não apenas a pedir corretamente, mas a priorizar a glória de Deus acima de tudo e a depender completamente dEle em todas as coisas. Em tudo nós dependemos de Deus. Então, primeira parte da oração, foque na glória de Deus. Comece louvando a tudo que Deus já fez na tua vida, a tudo que Ele já tem feito, a tudo o que Ele é. Depois comece a pedir, lembrando que você é completamente dependente dEle e que você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Então vamos orar. Pai querido,
Louvado seja o Senhor. Pai, louvamos a Ti por quem Tu és, pela Tua soberana vontade, porque o Senhor tem nos alcançado, nos livrado de pecados, o Senhor nos livrou e o Senhor nos resgatou, e agora fazemos parte desse corpo de Cristo e podemos chamar ao Senhor de Pai. Pai, também pedimos que a Tua vontade seja feita, que a Tua vontade seja feita em nossos corações, que não seja feita a nossa vontade, que não seja feita os nossos propósitos, os nossos planos, mas sim os Teus planos, ó Pai, se cumprem em nossas vidas, o Teu projeto para as nossas vidas, a Tua vontade seja manifestada em nós. Pai, louvamos a Ti por esse momento em que nós aprendemos um pouco mais sobre quem Tu és, como nós podemos se aproximar do Senhor em oração, e o Senhor é tão amoroso que nos mostra um passo a passo de como fazer isso, Pai. Louvamos a Ti, nesse momento pedimos que nos abençoe durante essa semana, que cuide do nosso coração e que possamos ter, ó Pai, momentos intensos de oração, momentos de quebrantamento na Tua presença, momentos, ó Pai, que entregamos tudo nas Tuas mãos. Momentos, ó Pai, que nós nos guardamos em silêncio, sozinhos, para contemplarmos a Tua maravilhosa majestade. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, perdoa-nos pelas nossas ofensas contra o Senhor. Nos ajude a caminhar na Tua presença e a depender completamente de Ti. Pai, assim que oramos em nome de Jesus. Amém.